O deputado federal Coronel Meira desabafou pelas redes sociais sobre a soltura de mais um criminoso, membro de facção criminosa do crime organizado, enquanto cidadãos inocentes permanecem presos ou têm seus direitos restringidos por aberta perseguição política do STF. O deputado comparou o caso do cantor do PCC, solto pelo ministro Toffoli, com as famílias de perseguidos políticos que são submetidas a ordens absurdas, mesmo sem sequer serem acusadas de crimes. Meira lembrou: o STF tira arbitrariamente os passaportes de Sandra Terena e Mariana Eustáquio, toma o passaporte de Paola Silveira, esposa de Daniel Silveira, e tira o direito delas de ir e vir, sem elas terem cometido nenhum crime, só por serem parentes de Oswaldo Eustáquio e Daniel Silveira. Coronel Meira disse: mais um absurdo do STF. O ministro Dias Toffoli acabou de soltar o cantor do PCC, que foi condenado por participar da morte de um agente penitenciário em 2009. Esse sujeito de altíssima periculosidade chegou a estar preso junto com Marcola, mas foi posto em liberdade por motivos que ninguém entende, sendo obrigado a cumprir medidas cautelares. Porém, o mesmo, apesar de ter tido o passaporte recolhido, tentou fugir do Brasil e foi capturado na Argentina a pedido do TJ de São Paulo. A reviravolta veio agora, com o ex-advogado de Lula afirmando que na sentença não estava escrito que o criminoso não poderia viajar para outro país. É por decisões como essa e pela perseguição política que vamos, pela primeira vez na história, fazer o impeachment de um ministro. Fale com o seu senador. O deputado afirmou: eles estão desmoralizados, eles estão deixando o crime organizado mandar no nosso país. E quero pedir a todos vocês brasileiros, falem com os senadores. Vamos chegar ao número que temos que ter para, pela primeira vez na história do Brasil, impeachment um ministro. Isso é importante para a nossa democracia, porque hoje o nosso país não vive um Estado democrático de direito. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mais um absurdo do STF. O ministro Dias Toffoli acabou de soltar o cantor do PCC. Este elemento está envolvido no assassinato de um agente penitenciário em 2009. Foi preso, foi solto e aí teria que cumprir medidas protetivas. Porém, ele tentou fugir do Brasil. Ele teve o seu passaporte apreendido. Dias Toffoli colocou que, na sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo, não dizia que ele não poderia viajar para outro país. Agora, o STF tira arbitrariamente
os passaportes de Sandra Terena, de Mariana Eustáquio. Toma o passaporte de Paola Silveira, esposa de Daniel Silveira, e tira o direito delas de ir, sem elas terem cometido nenhum crime, só por serem exatamente parentes de Oswaldo Eustáquio e Daniel Silveira. Eles estão desmoralizados. Eles estão deixando o crime organizado mandar no nosso país. Por isso que na Câmara Federal, e aí quero pedir a todos vocês brasileiros, falem com os senadores. Vamos chegar ao número que temos que ter para a gente poder, realmente, pela primeira vez na história do Brasil, impeachment um ministro do STF. Isso é importante demais para a nossa democracia, porque hoje o nosso país não vive um Estado democrático de direito. Senhoras senadoras, senhores senadores, é inconcebível o que estamos vendo em termos de conflitos entre os poderes da República. Porque diz o artigo 2º da nossa Constituição brasileira que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos, cada um com suas atribuições próprias e específicas. Se um se intromete no outro, nas atribuições do outro, há irregularidade. E eu lembro que isto parece estar acontecendo, porque diz o artigo 53 da mesma Constituição Federal, que rege a nossa vida, a nossa civilidade, diz o artigo 53 que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos. Então, como justificar que o eminente ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esteja agora determinando quebra de sigilo bancário de 10 deputados federais e de um senador? Como? Da mesma forma que este mesmo eminente ministro, sem sorteio, foi nomeado no ano passado pelo presidente do Supremo para proceder a um inquérito chamado Inquérito das Fake News, para investigar pessoas que ofendiam o Supremo Tribunal Federal, sem ter chamado, sem ter representado para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República. Foi iniciativa própria do eminente ministro, que se tornou juiz, mas ao mesmo tempo investigador, responsável pelo processo, acusador e julgador. Portanto, isto vem usurpar atribuições do Ministério Público. Isto é irregular, não pode ser assim. E é a situação que nós estamos vivendo. E aí sobreveio agora essa outra questão, esse outro inquérito de alegados investidores, financiadores das fake news, e que, portanto, precisam ser investigados. E o mesmo ministro continua investigando. Então isso não pode acontecer. Isso é uma barafunda jurídica inaceitável, e justamente isto sendo cometido por aquela corte que deve ser a primeira a zelar pelo fiel cumprimento das normas constitucionais. Então, não é por outra razão que já há algum tempo vem ocorrendo uma insatisfação de milhões de brasileiros com certos comportamentos de ministro do Supremo Tribunal Federal, desde aquelas libertações de delinquentes famosos, mas por serem poderosos, eram facilmente colocados em liberdade. O que motivou incontáveis pedidos de impeachment de ministro do Supremo que estão até hoje dormindo em sono profundo nas gavetas do Senado Federal, sem que pudéssemos levar adiante nem ao menos a discussão. Pela mesma razão, não teve prosperidade uma CPI da toga. Então, está na hora de nós, senadores da República, assumirmos as nossas obrigações e mediar esse conflito, procurar soluções, ver onde é que estão os erros,
se isto ocorre com o ministro do Supremo, que sejamos nós, os senadores, única instituição, o Senado, com poderes de sabatinar e liberar juristas para envergarem a toga do Supremo, como também para tirar-lhes o poder. Porque senão, os ministros do Supremo seriam inatingíveis, estariam acima da lei, não seriam iguais perante a lei. Por isso o Senado tem esse poder, mas isso não está ocorrendo, esta avaliação e, se for o caso, o julgamento, e isto precisa acontecer.